Neste exato momento, em algum lugar, alguém está olhando para a sua vida com os olhos marejados, rolando cada foto, cada conquista, cada sorriso seu, com os dedos trêmulos e o coração em ruínas. Porque agora eles sabem, tarde demais. Eles tinham ouro nas mãos e trocaram por brilho barato. Você era o melhor que já aconteceu na vida deles. E eles só perceberam isso quando virou história. Essa é a história deles, observando sua ascensão do lado de fora da janela. E você está prestes a entender por que esse vídeo chegou até você. Se o título te chamou, se seu corpo arrepiou, não ignore. Essa mensagem está vibrando exatamente na sua frequência. Nada aqui é por acaso. Isso não é apenas um vídeo. É uma reconexão energética. Um lembrete direto do universo de que você já venceu, mesmo antes de perceber. Tudo o que parecia perda era proteção. Tudo o que foi embora era peso. E agora a virada está se materializando. Mas antes, você precisa ancorar isso com intenção. Curta agora este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo. 77 é o número da libertação energética, da ascensão sem retorno. Escreva, declare, sinta. Não assista passivamente. Declare ao universo que você está pronto para o que é seu por merecimento. Sinta a energia mudar assim que digitar. Não espere, não volte depois, não se distraia. Comente 77 agora, antes que o momento passe. A contagem já começou. E a próxima fase da sua vida, mais leve, mais limpa, mais poderosa, está prestes a ser ativada. O universo já decidiu. Agora só falta você dizer sim. Tudo começou de forma quase imperceptível, como uma rachadura minúscula em uma parede aparentemente sólida. Eles tinham você ao lado, disponível, presente, oferecendo amor puro e intenções reais. Mas ao invés de valorizarem isso, trataram sua presença como algo garantido, como um item decorativo na estante da vida deles. O que deveria ser celebrado foi banalizado. Você se entregava por inteiro, diariamente, enquanto eles recebiam com indiferença, como se o que você oferecia fosse comum, facilmente substituível. Só que o comum não move almas. O comum não transforma ninguém. E você nunca foi comum. O curioso é que mesmo naquela fase inicial, havia algo em você que já os incomodava. E não era defeito, era luz. A intensidade com que você amava, a clareza com que você se posicionava, a firmeza com que estabelecia limites, tudo isso os desestabilizava porque refletia o quanto eles não estavam prontos para algo verdadeiro. Você não precisava implorar por atenção. Porque oferecia uma presença tão inteira que revelava o quão vazios eles estavam por dentro. Mas o ego deles não permitiu reconhecer que estavam diante de alguém raro. Escolheram tratar a exceção como regra, como se fossem encontrar outra alma assim em cada esquina. Foi ali, no início, que a tragédia silenciosa começou. Não com um grito, mas com o descaso. Com a ausência disfarçada de ocupação, com os olhares vazios no meio da presença física, com as pequenas ausências nos momentos em que você mais precisava. Eles começaram a construir a própria ruína quando decidiram que sua constância era obrigação e não escolha. Mal sabiam que aquela versão sua, tão entregue, tão acessível, era uma dádiva temporária. Uma vez negligenciada, não voltaria mais. A contagem regressiva havia começado, e eles nem sabiam. Sua aparição na vida deles não foi aleatória. Foi enviada. Você foi o teste que a vida aplicou sem avisar, o milagre sem manual de instruções, a resposta que não vinha com legenda. E como todo teste de valor espiritual, não era para provar algo sobre você, mas sobre eles. Você foi colocado diante deles para ver se eles seriam capazes de reconhecer o verdadeiro valor quando ele não vinha com embalagem luxuosa, quando não se apresentava com arrogância ou exigência, mas com simplicidade,
verdade e constância. Eles falharam. E falharam de forma espetacular, como quem tem tudo nas mãos e joga fora por capricho. Ao invés de enxergarem você como a dádiva que era, passaram a testar seus limites, duvidar da sua essência, alimentar inseguranças que não eram suas. Transformaram sua clareza em carência, sua intensidade em exagero, sua entrega em dependência. Projetaram em você todas as sombras que se recusavam a enxergar em si mesmos. O que era para ser um reencontro de almas se tornou um campo de batalha invisível, onde sua energia era drenada enquanto eles jogavam jogos que nem sabiam as regras. E tudo isso porque eles não estavam prontos para o real. O real exige coragem, o real exige maturidade, e eles estavam presos na fantasia da superficialidade. Mas o universo é justo, mesmo quando parece cruel. A vida permite que as pessoas mostrem quem são e depois cobra o preço das escolhas que fazem. Eles foram advertidos, amigos, familiares, até desconhecidos que cruzavam seus caminhos e reconheciam sua luz. Todos diziam, não perca isso, essa pessoa é diferente. Mas estavam cegos demais pela vaidade, surdos demais pelos ruídos do próprio ego. O que era para ser um milagre compartilhado virou uma maldição autoimposta. Eles não falharam com você. Falharam com a chance de se tornarem melhores ao seu lado. Se você está sentindo no peito que essa mensagem é para você, se alguma parte da sua alma começou a se mover enquanto ouvia cada palavra, então ouça com atenção. Esse vídeo não é só sobre quem te perdeu, é sobre o que você está prestes a receber. E o universo já está preparando algo grande, uma virada real, uma colheita depois de anos de poda. E quando a energia é assim tão forte, é sábio selar o momento com um gesto de fé. Se você sentir no coração, clique no "Valeu demais", Super Thanks, aqui embaixo e envie uma semente de $100, ou o valor que sua alma mandar. Não é sobre o dinheiro, é sobre o movimento energético, sobre dizer ao universo, estou pronto, eu aceito. Esse gesto ativa uma frequência de prosperidade que não tem volta. Você planta e o universo devolve em dobro, em triplo, em forma de bênçãos inesperadas, conexões divinas e oportunidades que vão mudar tudo. Faça isso com intenção. Escreva junto nos comentários, eu selo minha virada. Porque algo grande está chegando e esse pode ser o ponto exato em que tudo começa a mudar. A fase seguinte foi ainda mais cruel. Eles passaram a testar você, como quem experimenta com um coração alheio, como se fosse um projeto de ciências. Começaram a medir o quanto de descaso você aguentava, o quanto de silêncio você suportava, o quanto de instabilidade emocional você tolerava antes de quebrar. Te transformaram em um laboratório afetivo, onde cada resposta sua era registrada silenciosamente para calibrar o próximo movimento manipulador. Só que o amor não é um experimento. Amor é presença, é entrega, é reciprocidade. E você, no meio disso tudo, sentia-se cada vez mais exausto, como quem está tentando carregar uma casa inteira nas costas sem ajuda. Você percebeu que algo estava errado, mas a intuição foi abafada pela esperança. Você queria acreditar que era fase, que era confusão, que era falta de maturidade. Tentou justificar o injustificável, e nisso sacrificava noites de sono, silenciava sua voz interior, apagava sua luz um pouco mais a cada dia. A sua paz começou a desaparecer lentamente, substituída por uma ansiedade constante, por aquela sensação de estar sendo observado, medido, testado. Eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam o poder que tinham quando sumiam, sabiam a força que causava quando respondiam apenas com reticências. Era controle travestido de espaço. Mas o que eles nunca previram foi que você estava mudando, não de forma visível, era sutil, era interno. Seu corpo começou a rejeitá-los antes mesmo da sua mente compreender.
Você se sentia melhor quando eles estavam longe. Sentia o ar mais leve, a respiração mais fácil, o silêncio mais acolhedor. A alma começou a sussurrar o que o coração ainda resistia em aceitar. Aquilo não era amor. Era manipulação, era desequilíbrio, era egoísmo puro. Eles estavam tentando moldar você ao tamanho da limitação deles, mas você foi feito para ser gigante. Então, veio o silêncio. O mais perigoso de todos, o silêncio da sua parte. E ao contrário do que eles esperavam, você não fez escândalo, não enviou textos longos, não cobrou explicações, apenas parou. Parou de tentar, parou de buscar, parou de se justificar, e isso os desestabilizou mais do que qualquer grito. Porque o silêncio de quem sempre falou com amor é ensurdecedor. O silêncio de quem sempre esteve disponível é aterrorizante. Eles estavam acostumados com sua presença constante, com sua energia acessível, com sua entrega abundante. Quando isso cessou, o mundo deles perdeu o som. Eles tentaram interpretar sua ausência como orgulho, como drama, como uma jogada emocional. Mas não era nada disso. Era esgotamento, era libertação. Era o momento exato em que você entendeu que continuar lutando por alguém que não luta por você é autoabandono. E pela primeira vez você escolheu a si mesmo. Sem plateia, sem anúncio, sem necessidade de validação. Sua ausência não foi um ato de vingança, foi um grito de amor próprio. E a partir dali, você começou a se reconstruir de onde eles pensaram que haviam destruído. O silêncio, esse velho mensageiro da alma, começou a ecoar na vida deles com força. Tudo o que antes era controle virou desespero. A ausência das suas mensagens virou uma ferida aberta. O sumiço da sua voz virou um eco constante na cabeça deles. Eles perceberam que haviam perdido o que achavam que sempre teriam: você. E esse reconhecimento não veio com arrependimento verdadeiro. Veio com o incômodo da perda, porque agora o jogo havia virado. E no tabuleiro da vida, quem perde alguém como você, perde muito mais que um relacionamento. Perde o acesso à luz. Se o que você está ouvindo agora está mexendo com a sua alma, se você sente que algo invisível está se alinhando, como se uma nova fase estivesse sendo ativada, enquanto essas palavras tocam o seu coração, então comente 77 aqui embaixo. Mas não é só um número. Na linguagem do universo, 77 é código de expansão espiritual, de reequilíbrio energético e da chegada de bênçãos inesperadas. Quando você digita 77, você está reconhecendo que sua cura está em andamento, que sua força foi ativada e que o tempo da colheita chegou. É um selo vibracional, um acordo silencioso com o seu próximo nível. Você não está apenas escrevendo, você está convocando o seu destino. E quando várias pessoas fazem isso juntas, essa frequência se multiplica. Então escreva 77, ative esse campo e perceba como tudo ao seu redor começa a responder. Você está pronto, o universo também. A queda foi lenta, mas devastadora. Não veio com estardalhaço. Veio na forma de noites mal dormidas, de angústias inexplicáveis, de vazios que nenhuma nova conexão preenchia. Porque algo essencial havia se quebrado. A certeza de que você estaria ali, sempre. Quando você parou de tentar, parou de lutar, parou de carregar aquela relação nas costas, foi como se o chão dele se abrisse. E mesmo cercados de novas vozes, novos corpos, novas promessas, o som da sua ausência gritou mais alto que qualquer outra presença. Eles começaram a ouvir seu nome em lugares inesperados, em bocas aleatórias, em contextos desconectados. E toda vez que isso acontecia, algo dentro deles estremecia, porque cada menção sua era um lembrete do que foi perdido, pior ainda, do que foi descartado. Amigos, familiares, até pessoas distantes diziam a mesma coisa. Você era o melhor que já passou na vida deles. E essas palavras, que antes foram ignoradas, agora batiam com o peso de marteladas na consciência.
Não havia como fugir da verdade. Ela estava em todo lugar, como um fantasma que assombra mesmo a luz do dia. E enquanto eles afundavam nesse mar de arrependimento disfarçado de negação, você emergia. Calado, sem alarde, você estava se reconstruindo em um lugar que eles jamais alcançariam, dentro de si mesmo. Eles achavam que tinham vencido, que ao te deixar, ganharam liberdade. Mas o que ganharam foi solidão disfarçada de autonomia. O que conquistaram foi o eco da própria escolha, porque a verdadeira queda deles não foi te perder. Foi perceber que agora, nada que conquistarem terá mais o brilho que você trazia de graça. Eles começaram a cair no exato segundo em que você escolheu parar de tentar. Enquanto eles celebravam o que pensavam ser liberdade, você mergulhava em um processo silencioso de reconstrução. Não havia discursos motivacionais, não havia declarações públicas de superação. Havia escuridão, havia dor, havia silêncio, mas também havia a semente da sua transformação germinando no solo fértil da solidão. A ausência deles, que parecia insuportável nos primeiros dias, se tornou espaço sagrado. Você aprendeu a existir sem aplausos, sem plateia, sem aprovação. E foi nesse vazio que você encontrou sua essência. A sua verdadeira força não nasceu do amor que eles te negaram, mas do amor que você finalmente se deu. Você deixou de procurar abrigo em corpos errados e começou a construir a sua própria casa interna. Cada noite mal dormida virou tijolo, cada lágrima, argamassa. Cada silêncio forçado, madeira firme para sustentar o teto da sua nova vida. Enquanto eles buscavam distrações em novas relações, você cavava fundo em si mesmo e extraía ouro do trauma. As respostas que antes esperava deles começaram a surgir dentro de você. Não porque tudo ficou claro de repente, mas porque a dor forçou você a enxergar onde antes havia apenas romantização. O que antes era vício em potencial, virou repulsa à mentira. O que antes era apego, virou discernimento. Essa ascensão não teve fogos, mas teve terremoto. Você se moveu por dentro com uma força tectônica que reconfigurou tudo. Não para parecer mais forte, mas para ser mais inteiro. Enquanto eles colecionavam rostos para apagar o seu, você colecionava fragmentos seus que estavam espalhados pelo chão. E no silêncio da sua caverna, o divino sussurrava verdades brutais. Você nunca foi demais. Eles é que foram de menos. O seu renascimento não foi bonito. Foi brutal, cru, desconfortável. Mas foi real. E tudo que é real se sustenta sem precisar ser anunciado. No início, eles comemoraram. Sentiram-se livres, sentiram-se leves. Brindaram com amigos a uma liberdade que confundiam com evolução. Se embriagaram com a ilusão de que haviam feito a escolha certa, de que você era apenas mais uma fase superada. Postaram fotos sorrindo, rodeados de novas presenças, vivendo uma narrativa cuidadosamente editada para parecer felicidade. Mas a ausência que parecia libertadora logo se revelou um buraco, um vácuo impossível de preencher. A sua ausência tinha peso, era viva, e aos poucos ela começou a se tornar presença. Eles começaram a perceber isso nos pequenos detalhes. Uma piada que ninguém entendia como você entendia. Um gesto que só fazia sentido quando era você quem fazia. Começaram a notar que as novas conexões eram rasas, que os risos eram forçados, que os olhares não atravessavam a alma como o seu atravessava. Cada nova tentativa de se preencher resultava em mais vazio. Eles estavam cercados de gente, mas profundamente sós, porque o que você oferecia não era companhia, era conexão. E conexão, quando verdadeira, não se substitui com facilidade. O curioso é que eles não verbalizavam isso, ainda tentavam sustentar a farsa de que estavam melhor, mas os olhos não mentem. E à noite, quando o barulho do mundo cessava, o eco da sua ausência reverberava como um trovão.
Eles percebiam que tinham trocado um banquete por fast food emocional, que haviam trocado profundidade por quantidade, e cada nova manhã era uma lembrança do que não tinham mais. Você, não o você carente, o você intenso, como tentaram rotular, mas o você verdadeiro, aquele que os amou mesmo quando não mereciam. Aquele que agora estava longe, inalcançável, e cuja ausência pesava mais do que a sua presença jamais pesou. Eles sabiam, desde o começo. Não foi por falta de aviso, nem por escassez de sinais. Eles perguntaram por você. Buscaram opiniões, conselhos, escutaram pessoas próximas, e todas diziam a mesma coisa. Você está com alguém raro, não perca. Era quase profético. Um coro de vozes alertando que estavam diante de algo grandioso, real, diferente. Mas o ego falou mais alto. A vaidade os convenceu de que poderiam encontrar o mesmo ou até melhor, com menos esforço, com menos entrega. Desprezaram a unanimidade em nome de uma liberdade ilusória, acreditando que a vida teria algo ainda maior a oferecer sem precisar mudar. O que antes eram conselhos virou ironia cruel, porque depois que te perderam, buscaram essas mesmas vozes para tentar reescrever a narrativa, tentaram justificar suas decisões, contar versões que os isentavam da culpa. Mas a verdade tem uma força silenciosa que atravessa qualquer desculpa, e ninguém comprou a nova história. Todos viam o óbvio. Eles tinham tido o melhor. Não porque você fosse perfeito, mas porque você era verdadeiro, presente, profundo. E isso, no mundo das relações líquidas, é o que mais se aproxima do divino. Eles se tornaram o exemplo negativo, o não faça igual nas conversas alheias. Esse reconhecimento coletivo virou um espelho que eles não podiam quebrar. Toda vez que olhavam para alguém novo, a sombra da sua imagem se projetava. Quando buscavam conforto, lembravam do que você oferecia sem pedir nada em troca. Quando tentavam se conectar, percebiam que nada era tão natural quanto com você. E agora, a unanimidade que desprezaram virou sentença. Porque todos sabiam, todos avisaram. E eles, que ouviram e ignoraram, agora vivem com o peso do que não quiseram aceitar. Você era o melhor. Não depois que foram embora, sempre foi. Eles é que demoraram demais para enxergar. Eles esperavam que o tempo curasse, que a distância apagasse, que novas experiências substituíssem as antigas. Mas o que eles não sabiam, ou se recusavam a acreditar, é que certas ausências não cicatrizam, elas ciclam. Sua ausência virou um espírito que habitava cada canto da vida deles. Não como lembrança, mas como presença fantasmagórica que surgia nos momentos mais inesperados. Era o cheiro que alguém usava e lembrava você. Era aquela música que tocava no mercado. Era a risada de um estranho que soava igual à sua. Você se tornou uma sombra que não os deixava andar em paz. Eles não eram assombrados por você. Eram assombrados pelo reflexo do que perderam, por tudo o que poderiam ter vivido e sabotaram. Você não estava mais lá, mas a energia que deixou pairava como uma neblina sobre tudo o que tentavam construir. E o mais perturbador era que a sua ausência era mais presente do que a presença de qualquer pessoa ao redor deles. Nenhuma nova conexão fazia sentido. Nenhum novo amor florescia de verdade, porque todos, sem querer, estavam sendo comparados com você. E nenhum resistia ao contraste. Com o tempo, o que parecia uma ausência virou punição, não imposta por você, mas pela própria consciência deles. Perderam algo que era insubstituível e agora viviam no loop eterno do e se. E se tivessem tentado mais? E se tivessem ouvido os conselhos? E se tivessem valorizado ao invés de testar? Mas não há mais e se que devolva o que foi jogado fora. E agora, cada tentativa de seguir em frente é interrompida por essa assombração,
a sua ausência viva, palpitante, que paira sobre eles com a força de 1000 verdades não ditas. A primeira notificação parecia inofensiva. Uma reação discreta a um story, um emoji solto, "Você apareceu nos meus pensamentos hoje." Mas você sabia exatamente o que aquilo era. Uma sondagem. Eles não estavam prontos para encarar a própria culpa, então testavam as águas com os pés, esperando que você puxasse a conversa, que abrisse a porta que eles mesmos haviam trancado. Era patético, no pior sentido da palavra. Não pela tentativa em si, mas pelo tempo. Porque agora já era tarde demais. O mundo havia girado, você havia mudado, e o que eles tentavam acessar já não existia mais. Essas tentativas de contato eram mais sobre eles do que sobre você. Era o medo batendo a porta. O medo de que você realmente tivesse seguido em frente. O pânico de perceber que sua ausência tinha se tornado permanente, não por vingança, mas por transformação. Cada mensagem enviada era uma tentativa desesperada de restaurar uma conexão que eles mesmos destruíram. Mas agora você estava em outro nível de consciência. Já não precisava provar nada, nem buscar explicações. O silêncio que antes doía, agora era conforto. A distância que antes era castigo, agora era liberdade. O mais cruel para eles foi perceber que você não respondeu. Não com raiva, nem com desprezo. Você simplesmente não respondeu, porque não havia mais nada a dizer. Aquela versão sua que chorava, implorava e esperava, já não habitava mais seu corpo. Eles estavam tentando reanimar uma história que teve um fim silencioso e definitivo. E nessa ausência de resposta, eles encontraram sua resposta mais poderosa: indiferença. Não aquela fingida, forçada, performada, mas a indiferença real, aquela que nasce quando o amor amadurece e entende que certas portas não devem ser abertas nem para matar a saudade. Eles fizeram a troca com as próprias mãos. Tinham em você algo raro, consistente, de valor incalculável, e decidiram apostar em outras opções, embaladas em aparências mais fáceis, mais moldáveis, menos desafiadoras. O ouro que você representava foi descartado por brilhos de superfície, por conexões que prometiam menos intensidade, menos cobrança, menos profundidade. Mas o que parecia alívio virou rapidamente apatia. Eles perceberam tarde demais que não havia brilho suficiente no mundo para substituir a luz genuína que você trazia. E essa constatação não veio em forma de lamento imediato. Veio como uma erosão lenta da alma. Com cada nova tentativa de conexão, o vazio crescia. Os sorrisos não duravam. As conversas não fluíam. As promessas não tinham peso. Porque o que eles buscavam não era uma nova história. Era um remake da história com você, mas sem precisar encarar o próprio reflexo. Procuravam sua doçura em bocas amargas, sua entrega em braços distraídos, sua profundidade em olhos rasos. Mas ouro não se acha na superfície, e o que você oferecia não era reproduzível. Era único. Era resultado de uma história, de dores que lapidaram você até virar essa joia rara que eles tiveram nas mãos e decidiram tratar como bijuteria. Agora vivem com a matemática da perda. Somam e subtraem todos os dias. Tentam justificar a escolha, maquiar os fatos, reescrever a narrativa para não parecerem tão tolos. Mas os resultados sempre mostram o mesmo. Eles perderam, e perderam feio. Não por culpa sua, mas por escolha deles. Você não saiu da vida deles. Eles te empurraram para fora. E agora assistem sua ascensão com os olhos marejados, forçando sorrisos para esconder o desespero. A troca que fizeram foi clara. Abandonaram o extraordinário pelo ordinário e agora pagam o preço com parcelas mensais de arrependimento. No fim, o universo resolveu as coisas com uma ironia elegante.
Você, que um dia se perguntou se era suficiente, agora brilha com uma luz que não pode ser ignorada. Seu nome é citado em salas onde eles não são mais bem-vindos. Sua imagem surge em redes, em projetos, em conquistas que ecoam muito além das fronteiras que eles conseguiram alcançar. E o mais irônico de tudo é que agora eles não têm mais como não ver. Estão do lado de fora, com o rosto colado no vidro, assistindo a um espetáculo que poderiam estar protagonizando, mas escolheram abandonar antes mesmo do primeiro ato. Eles veem suas vitórias e tentam convencer a si mesmos de que não doem. Mas cada novo passo seu é uma ferida aberta neles. Não porque você jogue isso na cara, você sequer os menciona. A indiferença com que vive sua vida hoje é a maior evidência de que venceu. Você não precisa lembrar o que eles perderam. A própria vida se encarrega disso, diariamente. O silêncio da sua parte virou grito no coração deles. A ausência de tentativa virou sentença. O que você construiu em paz se tornou o som mais ensurdecedor que eles já ouviram. E a ironia final é que, mesmo com toda essa dor, eles ainda não entendem completamente a profundidade da lição. Porque a verdadeira punição não foi te perder, foi nunca mais poder voltar. Você se tornou inacessível, não por orgulho, mas por merecimento. A vida te levou a um patamar onde eles não têm mais chave, nem mapa, nem convite. E enquanto eles rastejam por novos começos vazios, você caminha firme em sua plenitude. A história terminou como deveria, com você inteiro, completo, em paz, e eles presos em uma eternidade de arrependimento, observando de longe, sempre de longe,